Olá! Vamos ensinar você nessa videoaula como navegar pela primeira vez no ambiente virtual de aprendizagem. Você vai aprender aqui também o funcionamento de cada botão e também como postar atividades e como entender o funcionamento, como se organizar e estudar ali no ambiente virtual de aprendizagem. Preparado? Então, papel e caneta na mão para fazer as anotações. Essa é a nossa sala de aula virtual, tá? Essa visualização que vocês vão ter, né? E aqui, pessoal, nesse primeiro botão, né? É o botão da estante virtual. Nele, vocês vão ter acesso ao livro didático de vocês. É só clicar aqui que vai abrir uma nova aba para vocês. E aí, nessa nova aba, vocês vão poder fazer o cadastro para poder acessar o livro didático de vocês. O livro didático de Segurança do Trabalho está disponível no curso da série Segurança do Trabalho. É só procurar aqui, descer aqui pela Segurança do Trabalho, curso técnico, certo? E aí acessar. Quando você for acessar, ele vai pedir um cadastro, certo? Aqui, aí você cria o seu cadastro. Lembrando que é importante escrever corretamente o e-mail que vocês usam, certo? E a senha. Usem uma senha que é de fácil lembrança para vocês e anotem essas informações. Ao finalizar o cadastro de vocês, cliquem em enviar. Muito bem. Dando continuidade, nós vamos lá. Aqui vocês têm acesso. Voltando lá para a sala de aula virtual, vocês têm um outro botão chamado Saiba Mais. Nesse botão tem dicas sobre o AVA, guia do portal do aluno, o vídeo na etiqueta, outro vídeo como estudar à distância, metodologia Senai e sua média final, certo? Aqui nesse material Dicas sobre o AVA, tem várias informações de como postar atividades no AVA, como participar de um fórum e outras informações de navegação no AVA. Leia com atenção esse material que vai te orientar bastante, certo? Muito bem, para vocês fazerem a atividade de ambientação, é só acessar o vídeo na etiqueta e como estudar à distância. Assista esses dois vídeos para realizar a atividade da ambientação de como estudar à distância, certo? Muito bem. Logo em seguida, você, depois de ter esse texto, que é um texto introdutório falando sobre a sua profissão, tem aqui Comece seus estudos por aqui. Nessa primeira bolinha, vocês vão encontrar uma apresentação dessa unidade curricular, ou seja, dessa disciplina, certo? E aí, aqui tem as informações que vocês vão encontrar, tem o objetivo do curso, tem os conteúdos. Aqui nesse material, vocês têm um mapa dos conteúdos. Na verdade, ele é um infográfico que mostra para vocês quais são os conteúdos que vocês vão estudar, certo? E depois, vocês têm o material de as atividades de ambientação dessa semana. A atividade de postagem, como estudar à distância, é só clicar nela que você vai saber quais são os conteúdos para vocês estudarem, né? Então, vocês têm que assistir o vídeo na etiqueta e assistir também o vídeo de como estudar à distância para realizar essa redação. Nessa redação, você vai ter que fazer em um Word e depois postar dentro da sala. Vai aparecer aqui adicionar tarefa e você vai poder adicionar a sua tarefa. Muito bem. Dando continuidade à nossa explicação, essa é a primeira tarefa que você precisa fazer. A segunda tarefa é o fórum. No fórum, o fórum é uma espécie de espaço, de sala de bate-papo em que você vai postar alguma informação lá e vai ficar. Aqui na atividade do fórum, quem sou eu? E aí você tem assim, olá aluno, sei que você traz consigo diversas experiências de vida. Vamos nos conhecer melhor? Faça a sua apresentação, né? E aí você lê aqui a orientação que está aqui dentro e vem e clique em responder. E aí você responde a mensagem. Responde nessa caixa de texto a mensagem. Muito bem?
Aqui, se você quiser postar algum arquivo, você também pode postar o arquivo aqui. É só pegar, abrir qualquer pasta sua, né? Um exemplo aqui, e arrastar o arquivo aqui para dentro, certo? Você pode pegar e arrastar para cá, tá? Isso é só um exemplo, né, de como postar o arquivo. Veja só, né? É o mesmo processo daquela outra atividade que é de postagem, tá bom? E aí, para finalizar, né? Para finalizar, vocês têm que clicar fora aqui e aí desce e enviar mensagem ao fórum. Assim vocês enviam a mensagem para o fórum, certo? Muito bem, agora eu vou voltar de novo para minha página principal, que é a página inicial do AVA, e continuar explicando o SOC. Então, nessa primeira bolinha ainda, você tem disponível os planos de estudos diários. Os planos de estudos diários estão disponibilizados aqui, pessoal. Esse daqui vocês podem imprimir e deixar impresso numa parede da sala de estudos de vocês, e aqui vocês vão encontrar o que precisam estudar diariamente, tá bom? Nós dividimos a nossa sala em situações de aprendizagem e eu vou explicar para vocês como funciona. Agora, a primeira situação de aprendizagem, ou seja, é a primeira tarefa importante que vocês precisam fazer e que vocês vão realizá-la presencialmente, uma parte. Vocês começam a realizar em casa e a outra vocês vão fazer presencialmente na sala. Então, vocês têm aqui o primeiro topo, conheço o desafio da situação de aprendizagem 1. E aqui, pessoal, conta a historinha do desafio da situação de aprendizagem. Está relacionada à principal tarefa que vocês têm que fazer e que ela é presencial. Ela precisa ser feita presencialmente e vocês vão trabalhar com ela lá com o professor presencial. Para isso, vocês precisam entrar e ler todo o conteúdo. Esse símbolo aqui significa que ele é um material online, ou seja, um conteúdo virtual, um conteúdo online que a gente disponibiliza para você, tá bom? A função dele é complementar os conteúdos do material didático. Só que a descrição do desafio está aqui. Então, olha, só clicando, daí ele aparece várias informações, aí vocês cliquem em entrar. Pode acontecer que alguns computadores apresentem uma restrição para acessar esse documento, tá? Então, é muito simples de resolver. Você só tem que desabilitar o pop-up. Eu vou disponibilizar para vocês, lá na sala, no ambiente virtual, lá em materiais complementares, na primeira bolinha que tem 3 pontinhos lá no primeiro botão, um tutorial de como desabilitar o pop-up, como limpar o cache também, fazendo esses recursos, tá? É só uma limpeza, porque o computador de vocês vai salvando informações. E às vezes vem algum cookie, alguma coisa que restringe a abertura de alguns materiais. Aí é só fazer a limpeza. É só seguir aquele passo a passo que vocês vão saber como fazer, tá bom? Mas essa aula não é destinada a isso. Eu vou explicar a navegação das atividades no AVA, tá bom? Esse é um material online, tá? Que vocês podem, para vocês estudarem. E aqui apresenta o desafio, tá? E é só seguindo as flechas que vocês vão saber exatamente como funciona esse material. Seguindo adiante, vocês vão ler. E aí é importante ler todo o conteúdo para vocês se ambientarem e conhecerem o desafio dessa situação de aprendizagem. Vocês precisam já sair fazendo esse desafio? Não. Primeiro, vocês precisam estudar os conteúdos, eu vou mostrar onde estão os conteúdos, para aí depois fazer, tá? Vocês vão saber exatamente tudo o que precisa estudar de acordo com o plano de estudos diário, tá? Esse plano de estudos diário, essa informação que está no plano de estudos diários, aquele material que eu pedi para vocês imprimirem, também está lá no calendário, tá bom? Então, assim, olha, você sabia? Daí aqui te conta uma historinha, então tem uma contextualização para vocês fazerem essa tarefa, né? E aí, pessoal, vocês vão clicando aqui no robô, no maisinho aqui, e aí vão sabendo a história. Opa. Isso, então aqui tem a contextualização e em seguida
tem mais informações a respeito dessa contextualização. E aí, como que você vai elaborar essa atividade? Aqui tem a descrição de como você elaborar, depois tem os requisitos, né, de entrega dessa atividade. Então, aqui tem os requisitos super importantes. E aí também tem as informações aí do que mais vai ser avaliado, tá bom? Tá? E os critérios de avaliação dessa atividade 1, tá bom? E aí, em seguida, tem a atividade 2, e aí vai passando algumas informações necessárias para realizar essa atividade 2 e os critérios de avaliação, certo? Então, esse material só vai apresentar o desafio para vocês. Muito bem, professora, mas eu nem estudei ainda e eu já vou saindo fazendo esse desafio? Não, vocês precisam o quê? Se organizar para saber o que precisa estudar diariamente. Então, nós vamos lá. Vamos abrir, eu vou abrir com vocês o plano de estudos diário, o calendário também, vocês têm essa mesma informação, vou abrir o calendário com vocês, só para vocês saberem. O que eu preciso estudar essa semana? Então, eu clico aqui no mês e ele vai abrir bem no centro da tela, olha só. Na semana 1, vamos lá, o que eu preciso estudar na semana 1? Vamos lá, eu tenho que fazer atividade de imitação, de como estudar à distância, preciso fazer o fórum e preciso fazer também a estudar informática, internet e e-mail, editor de texto Word, também preciso estudar conceitos de comunicação, gramática aplicada ao texto. Então, eu tenho que estudar todos esses conteúdos essa semana, certo? Então, olha só, se vocês entrarem aqui também nesse dia, é a mesma informação. Por quê? Porque eu tenho que dar conta de estudar todos esses conteúdos nessa semana, tá? Muito bem, agora eu vou voltar para a página inicial, eu posso voltar aqui ou posso voltar aqui, tá bom? E aí eu volto. E aí eu sei o que eu preciso estudar. Então, eu vou lá, vou começar a estudar. Eu já sei o meu desafio, já sei o desafio da minha situação de aprendizagem 1, que é a tarefa principal. Mas para eu fazer a tarefa principal, eu preciso estudar os meus conteúdos. E aí, então, eu venho aqui conteúdos da semana 1, conteúdos da semana 2, né? Aqui a atividade online não está disponível para vocês, tá bom? Ainda, né? E aí vocês têm atividade para nota presencial, que aí tem aqui, também tem a data, né, específica para vocês fazerem. Então, primeiro vocês estudam esse conteúdo, tá? Estude todos esses conteúdos nessa semana e na semana 2, tá? E aí, depois disso, vocês começam a realizar as atividades para nota presencial. Nesse campo aqui também, vocês têm disponibilizados a biblioteca da situação de aprendizagem. O funcionamento do AVA é exatamente esse. Quando disponibilizar a situação de aprendizagem 2, vai ficar um botão específico aqui. Vai abrir esse botão e ele vai ser da mesma maneira. Você vai conhecer o seu desafio, você vai conhecer os conteúdos disponíveis, os conteúdos, e você vai fazer as atividades. Mas, para você fazer isso daqui, é importante você sempre ter em mente que você deve seguir o plano de estudos diário, ou seja, o que está descrito no calendário e no plano de estudos diário, que está descrito no calendário e no plano de estudos diário. Que está aqui. Eu vou abrir para vocês, só para vocês visualizarem. Tá? Plano de estudos da quinta-feira. Se você for um aluno que for matriculado, se na sua unidade as aulas são realizadas na quinta, daí você vê esse plano de tutoria. Se na sua unidade for no sábado, você visualiza esse plano de tutoria. É só clicar em cima que vai fazer o download na sua barra inferior e abrir o conteúdo e visualizar esse conteúdo. E vocês podem também imprimir esse conteúdo, tá? Então, aqui tem o dia da semana, o dia, o conteúdo e a descrição das atividades, certo? Então, tem todas essas informações disponíveis aqui para vocês, que você vai saber exatamente como se organizar, em que capítulo do livro didático está esse material e se esse material tem disponível em material online também, certo? Então, é importante três coisas. Saber qual é o planejamento semanal, o que eu preciso estudar semanalmente e quais as tarefas que eu tenho que realizar semanalmente.
e depois estudar os conteúdos primeiro, antes de realizar as tarefas, saber qual é o desafio para saber a contextualização e aí finalmente realizar as tarefas, tá bom? Então esse é o desafio. Aí, bom, professora, muito bem. Agora eu entendi certinho o funcionamento do AVA. Eu quero saber, né, onde ficam as minhas notas. Vocês vão ter à disposição de vocês as notas aqui, ó, nesse ícone, tá bom? Só que as notas não estão disponíveis ainda porque vocês não fizeram nenhuma atividade avaliativa. Ela vai ficar disponibilizada para vocês assim que vocês começarem a fazer atividades. Aí fica disponível ali para vocês. Tá bom? Então, esse é o campo. Outro campo importante para vocês é da barra de progresso. A barra de progresso, na verdade, é um guia para vocês saberem o que vocês precisam ler, para vocês saber o que vocês precisam estudar. Ela está integrada com o plano de estudos diário e com o calendário de vocês. Então, se vocês não fizerem alguma atividade, vai aparecer e vencer o prazo, vai aparecer em vermelho. Se está dentro do prazo ainda e é uma atividade que você precisa realizar, ela vai ficar em azul. Se você já fez, ela vai ficar em verde. Ao passar o mouse em cima dela, ela vai indicar para vocês qual atividade é. É só vocês irem em cima dessa atividade que você vai ser mandado para lá para fazer essa atividade, tá bom? Então, a barra de progresso é o seu guia e você vai saber o que ainda está pendente nos seus estudos diários. Certo? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Caso você tenha qualquer dúvida, entre em contato com a tutoria online para mais esclarecimentos e mais informações. Até breve, bons estudos!